Voltamos ao vivo do auditório do Sesc Horto com o debate do SBT-MS com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. A comissão de organização do debate concedeu o direito de resposta aos candidatos. Primeiro, o candidato Rose Modesto e o candidato Alcides Bernal. Eles terão cada um 30 segundos para responder e, por gentileza, primeiro a candidata Rose Modesto, 30 segundos no direito de resposta. Queria dizer ao candidato Pedro Pedrocian que nesse debate ele não honra e não faz homenagem ao pai dele em momento algum, com um comentário preconceituoso em relação à minha pessoa e mentiroso quando diz que o governo que eu faço parte, como vice-governadora, não está cumprindo com seu plano de governo. Nós entregamos e vamos entregar o Hospital do Trauma, o Hospital do Câncer, lançamos o edital do Hospital de Três Lagoas, de Corumbá e o anexo do Regional. E a caravana veio para atender o que era emergencial diante da ineficiência de outros governos, candidato. Essa é a verdade. Obrigado, candidata. Agora vamos ao candidato Alcides Bernal, 30 segundos. A resposta ao candidato Coronel Davi, que tentou me ridicularizar, com relação ao programa e plano habitacional, nós fizemos o primeiro sorteio em praça pública de apartamentos. 272 apartamentos. Retiramos aquelas famílias que moravam na favela Cidade de Deus e estamos construindo, através do mutirão assistido, 350 casas. Isso em apenas um ano, mesmo pegando uma cidade totalmente prejudicada. O candidato deu os seus 30 segundos nesse direito de resposta. Voltamos então agora ao debate. Este bloco segue as mesmas regras que o bloco anterior. Acompanhe. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema é livre. A ordem de quem pergunta será definida em sorteio ao vivo. O candidato sorteado escolhe quem responderá a pergunta. Nenhum candidato pode ser escolhido mais de uma vez para perguntar ou responder. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Agora vamos à primeira pergunta. Primeiro sorteio. O candidato que fará a pergunta, primeiro, Eliseu Amarília, por gentileza ao púlpito, candidato que escolherá um candidato que dará a resposta. Quem seria? Ataíde, por favor. Candidato Ataíde Neri. Candidato Eliseu, 30 segundos para a pergunta. Candidato, o eleitor gostaria de saber qual o projeto que o senhor teria em atitude em relação aos idosos a partir de 60 anos, reconhecendo seus direitos adquiridos, que hoje até então o poder não tem colocado em prática. Acima dos 60 anos, por favor. Bom, nós temos que criar em Campo Grande o chamado projeto do voluntariado. Nós temos aqui uma das instituições mais respeitadas, que é o Asilo São João Bosco, que trata dos idosos. Estivemos lá e se estabeleceu um critério, inclusive muito cruel, de fazer com que essas entidades, não só o Asilo dos Idosos, mas entidades de um modo geral, acabem estando permanentemente de pires na mão. E isso nós não podemos fazer. A sociedade tem hoje um potencial desse voluntariado que deve ser aproveitado, como a ACC, como a PAI, como outras entidades que podem vir e ajudar nesse ativo. E sem dúvida nenhuma, que nós precisamos construir espaços para essa atividade e essa longevidade com qualidade dos nossos idosos. Aliás, nós estamos entrando numa era que viveremos não só 60 anos, mas mais de 100 anos. E nós precisamos preparar isso. Obrigado, candidato. 30 segundos para a réplica. Pois é, eleitor. Nós temos prioridade justamente no centro de atendimento ao idoso acima dos 60 anos, reconhecendo seus direitos adquiridos, que até então não acontecem no nosso município. Direito adquirido, dando moradia, dando alimentação digna e o direito ao lazer. Até porque, com o simples salário de aposentado, ele não vive dignamente. E o poder público tem direito e obrigação de cumprir constitucionalmente esse valor que realmente não é reconhecido. Obrigado, candidato. Agora, réplica.
Tréplica, perdão, 30 segundos. E uma das formas, Eliseu, é exatamente você construindo as prefeituras regionais, que não seriam nem construções. Nós aproveitaríamos esses espaços, como o da região das Moreninhas, o Jaques da Luz, como a região do Aerorancho, que é o Ayrton Senna, o Soter, estabelecendo critérios de múltiplas atividades, inclusive no final de semana, para estar estabelecendo, inclusive, a questão do empreendedorismo e inovação, aproveitando a maturidade desses idosos para ajudar esta geração vindoura. Fazendo isso, nós haveremos de incluí-los. A gente agradece aos candidatos. Próximo sorteio. Quem fará a pergunta será o candidato Suel Ferrante. Por gentileza, candidato, ao púlpito. Vamos saber agora a quem o candidato fará a pergunta dele. Ao Marquinhos. Candidato Marquinhos Trade, por gentileza. Trinta segundos, candidato, para a sua pergunta. Marcos, é de conhecimento público que o candidato faz questão sempre enfatizar os seus discursos e o seu projeto legislativo estadual acerca da devolução dos valores com relação à taxa de energia, né? O entendimento do candidato trouxe benefício, né, trouxe benefício à classe trabalhadora e ao povo pobre de Campo Grande? 1 minuto para a resposta. Com certeza, Suel. E você que está nos assistindo sabe disso. Nós enfrentamos a poderosa Enersul sozinho, enquanto muitos que estavam aqui não fizeram nada. Nós buscamos, a partir de um trabalho técnico, com pessoas responsáveis, com equipe qualificada, com discussão na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, um valor de quilowatt-hora de 0,43 centavos e reduzimos para 0,37 centavos. Um trabalho que trouxe benefícios, sim, e você que está nos assistindo sabe. E olha, agora, na nossa gestão, nós vamos enfrentar a Águas e Guariroba, principalmente nessa cobrança de 10 metros cúbicos, que na minha opinião é ilegal, é abusiva e contrário ao bom senso do cidadão. Agora a réplica, 30 segundos, candidato. Não, Marcos, não houve benefício, porque a privatização ela não dava, ela não traz benefício para a classe trabalhadora, nem a Enersul, nem a Águas com relação ao... Porque, mais uma vez, você tem que garantir o lucro deles. Ou seja, reza nesse contrato, em caso de terem prejuízo, quem banca, basicamente, é o trabalhador. E você que está aí na frente sabe disso. Ou seja, acaba sobrando para a pessoa física. Quem realmente acaba bancando, e essa pessoa física é a classe trabalhadora. Então, essa que é a diferença nossa. Nós vamos enfrentar sim, porque será o PSU... Candidato. Agora iremos à tréplica, 30 segundos. Da mesma maneira que eu votei contra o ICMS, da mesma maneira que eu disse ao governador que a taxa de vistoria veicular era injusta em cima do cidadão de Mato Grosso do Sul. Da mesma maneira que eu lutei com a Enersul, da mesma maneira que eu fui contra o IPVA, que foi majorado em 40%, eu vou lutar contra a Águas Guariroba. E nós vamos enfrentá-la nessa cobrança de taxa mínima de 10 metros. Próximo sorteio agora. O candidato que fará a pergunta será o candidato Arce. Candidato, por gentileza, para quem o senhor irá dirigir a sua pergunta? Adalto. Candidato Adalto Garcia. 30 segundos para a pergunta. Bom, Adalto, né? Estamos vendo aí um monte de solução para Campo Grande. Saúde, infraestrutura, educação, né? Eu queria saber a respeito sobre a transporte. Qual a ideia? Como eu resolveria isso? 1 minuto para a resposta, candidato. Transporte público tem que ser encarado de uma forma bem clara. E o que é isso? Transformá-la numa estatal. Nós temos que estatizar o transporte público. É a forma que nós teremos de rever as planilhas e os altos custos cobrados de quem mais precisa. R$ 3,25 numa passagem é um absurdo. Então nós temos que rever essa questão.
penso que montarmos uma estatal, ser do município, o município não tem que ter lucro, Arce. Dessa forma, nós conseguiríamos diminuir o valor da passagem, voltar ao terminal de transbordo do centro, que foi desativado, e que não tiveram coragem de fazer isso, tanto é que está lá a rodoviária abandonada, hoje é um centro de drogas. Mas o governo está aí. O governo está aí e não faz nada. Todo mundo passa lá, vê pessoas se drogando, mas ninguém toma atitude nenhuma. Então, veja bem, o transporte coletivo terá que ser encarado com grandeza. Montarmos a empresa de transporte do município, terminal de transbordo no centro e baixar o valor da passagem. Candidato, réplica 30 segundos. Verdade mesmo, Adalto, porque quem não utiliza o transporte, quem não anda de ônibus, não vai se preocupar com isso, né? Só vai fazer uma bola e deixar isso rodar anos e anos, sem preocupação com o transporte. Por isso que eu acredito no metrô para a cidade e também na catraca livre, para o trabalhador poder entregar seu currículo e fazer as suas entrevistas de emprego. Tréplica, 30 segundos. Às vezes eu sou abordado na rua, ou por jornalista, ou por pessoas comuns, e eles perguntam, mas você faz uma proposta de baixar a passagem para R$2, isso é possível? É possível. Sabe por que é possível, Arce? É só roubar menos. Essas empresas, elas nos assaltam. Sabe para quê? Para poder financiar por baixo do pano as megas campanhas de televisão que a gente está vendo atualmente nessa campanha eleitoral, candidatos com produções de Hollywood. Pensa bem. Obrigado. Próximo sorteio. Próximo candidato a fazer a pergunta será Lauro Davi. Por gentileza, candidato Lauro Davi ao púlpito. E a quem o senhor irá dirigir a sua pergunta? Candidata Rose Modesto. Candidata Rose Modesto, que vai se encaminhar agora ao púlpito. É o SBT-MS nas eleições de 2016, com o debate dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande. 30 segundos, candidato, para a sua pergunta. Rose Modesto, com certeza a população espera um pouco mais de nós, candidatos, que coloquemos de público qual foi o nosso histórico de gestão. Conheço a senhora como professora, secretária de Educação, e defende hoje a saúde sobre rodas. Eu queria que a gente respeitasse a população e explicasse efetivamente como é que isso vai funcionar em Campo Grande, quando eu precisar pegar meu filho com febre à meia-noite e encontrar... Obrigado, candidato. Seu tempo expirou. 1 minuto para a resposta, candidata. Candidato Lauro, é da mesma forma que nós estamos hoje organizando o governo, trabalhando com planejamento, com prioridades, focando na gestão. E em Campo Grande, eu disse hoje já aqui, nós temos um grande problema com a atenção básica. E o maior problema é que a gente não faz funcionar aquilo que já existe. Fazendo funcionar o que já existe, pode ter certeza que a gente já avança muito. E isso passa pela valorização do nosso servidor, isso passa pela reestruturação do sistema e também o nosso plano de governo oferece hoje, é a única obra que nós queremos construir, que é o Centro de Especialidades Médicas e Diagnósticos, onde esse tratamento pode ter a linha de cuidado dele, desde a consulta ao exame e, se for preciso, a cirurgia. E no governo do estado nós estamos reestruturando os hospitais, desafogando a Santa Casa com a entrega do Hospital de Trauma daqui a 10 meses. Então nós já estamos fazendo. Obrigado, candidato. Agora, réplica, 30 segundos. Vou aqui rapidamente dizer que nossa gestão na CACEMES comprovou no estado todo. Por 10 anos nós ficamos lá e entregamos a CACEMES com 10 hospitais. Significa a verticalização da saúde. Porque se eu caio da moto, se eu passo mal, se minha família tem um mal súbito, ela tem uma referência para ir. A assistência básica é óbvio, mas nós temos que ver o momento de receber essas pessoas numa instituição que efetivamente me cura, me trata... Obrigado, candidato. Seu tempo expirou. Agora a tréplica, 30 segundos também. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Quando a caravana passou em Coxim, ela fez atendimento, mas ela deixou equipamentos novos no Hospital de Coxim. Nós entregamos pela primeira vez um centro de hemodiálise para atender a região norte. Em Ponta Porã, nós entregamos 10 novos leitos de UTI. Em Dourados, nós equipamos todo o Hospital da Vida.
É essa reestruturação regionalizada que nós queremos fazer. E em Campo Grande, 50 novos leitos de UTI estão sendo entregues ainda dentro do ano de 2016. É assim que faz saúde. Obrigado, candidatos. Próximo sorteio. O candidato agora que fará a pergunta será Ataíde Neri. Candidato, por gentileza, à posição. Candidato Ataíde Neri vai falar ao microfone para quem ele irá dirigir a pergunta. Por favor, candidato. Para quem? Quem que está? Tá a maioria. Está no início ainda. Alcides Bernal já foi? Alcides, pode ser. Alcides Bernal, por gentileza, ao púlpito. Candidato, só tem 30 segundos para a pergunta. Alcides Bernal. Desde 2013, o Brasil está sendo passado a limpo. Esse é um momento de reflexão nacional. Nos últimos anos, os escândalos do Lixogate, Petrolão, Lava Jato, Lama Asfáltica, Coffee Break, Giza, entre muitos outros, deixaram as pessoas indignadas. Qual a sua opinião sobre isso? Ataíde, eu penso que a melhor maneira de resolver esse problema, nesta oportunidade, é com voto consciente. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, o GAECO, estão fazendo a parte que lhes cabe, prendendo, processando, denunciando. Parte dessa quadrilha está pretendendo tomar a Prefeitura de Campo Grande com campanhas eleitorais milionárias, ocupando espaço na televisão e fazendo propostas mirabolantes. A melhor maneira de evitar que essa quadrilha se instale em Campo Grande é ir no dia 2 de outubro e fazer o voto consciente. Porque, do contrário, é a mesma coisa que pegar o trabalho feito por essas instituições, pelos poderes constituídos e jogar no buraco da corrupção. Eles vão perder, inclusive, a credibilidade. Então, nós, eleitores, precisamos eleger gente séria, que não esteja envolvida em operações como essa. Obrigado, candidato. Vamos agora à réplica. 30 segundos. É bom que se diga que a primeira denúncia que fiz tem aqui à disposição da imprensa depois, para que possam analisar em relação a outra questão. Mas, Bernal, o problema é o seguinte, você teve a chance de ter Campo Grande do ponto de vista da transparência. Campo Grande hoje é o último lugar em transparência. Por que você não deu conta de fazer um processo de abrir as contas, de chamar a população e estabelecer um critério permanente de diálogo? 30 segundos, candidato, para a tréplica. Se não fosse o Alcides Bernal, essa máfia estava mandando em Campo Grande ainda, Ataíde. E quero dizer mais, em um ano, nós instalamos uma transparência a nível dos melhores municípios em termos de transparência no Brasil. E quero dizer que nós, políticos, e aí está você também, que é um político que eu respeito, temos que exigir respeito à nossa população, à democracia, e no dia 2 de outubro, fazermos a lição de casa, votar com consciência e mandar essa quadrilha para fora da política. Obrigado, candidatos. Vamos agora ao próximo sorteio. Quem fará a pergunta agora? Alex, do PT, por gentileza, candidato, que vai se dirigir ao púlpito. Tem muitos candidatos ainda a responder a pergunta. Marcelo Bluma. Marcelo Bluma, por gentileza, candidato Marcelo Bluma, irá responder a pergunta do candidato Alex, do PT. 30 segundos, candidato. Marcelo, nós estamos vendo aí a situação da infraestrutura da nossa cidade totalmente sucateada, arrasada, infelizmente, por uma situação de abandono. Nossa cidade está entregue num estado falimentar em termos de iluminação pública, em termos de malha viária, em termos de sinalização. Nós estamos praticamente vivendo uma situação para resolver o problema da questão da infraestrutura. Qual que seria a sua proposta? Essa situação atual me entristece, candidato Alex. Sou engenheiro civil, 30 anos trabalhando na construção civil aqui em Campo Grande, com edifício feito aqui, e lamentavelmente ando pela cidade e caio num buraco, saio para outro. É uma situação terrível. Nós precisamos, eu vou reestruturar o sistema de planejamento urbano da nossa cidade.
foi destruído, e é uma destruição histórica. E a gente só vai conseguir, de fato, ter uma cidade que propicie qualidade de vida quando a gente colocar inteligência, engenharia, para pensar o crescimento e impedir que ela cresça de forma desordenada. Eu vou estabelecer um novo Planurb e vou resolver os problemas de infraestrutura com engenharia e com inteligência. Obrigado. 30 segundos para a réplica. Nós, ex-vereador Marcelo Bluma, nós iremos reequipar a Cintra. Nós vamos executar. Nós vamos voltar ao papel de protagonistas. Campo Grande é a cidade do já foi a cidade mais bonita, já foi a cidade mais desenvolvida, já foi a cidade que teve o PIB do Centro-Oeste mais elevado. Nós vamos ter lá o laboratório de análise da qualidade do asfalto e vamos instalar a usina municipal de asfalto. Essa é a nossa proposta para a questão da malha viária. Obrigado. Tréplica, 30 segundos. Reestruturar a CEINTRA também é muito importante. Eu bato muito na tecla do planejamento, porque engenheiro pensa com racionalidade. Nós precisamos pensar primeiro, planejar e executar. Mas reestruturar a CEINTRA também é prioridade minha, valorizar os profissionais da engenharia e da arquitetura que estão lá e que não ganham piso, para que a gente, de fato, possa resolver o problema da infraestrutura de Campo Grande. Obrigado, candidatos. Vamos ao próximo sorteio. O candidato que fará a pergunta será Marquinhos Trade. Por gentileza, candidato ao púlpito. O candidato Marquinhos Trade, neste momento, irá escolher o candidato que irá responder a pergunta. Candidato Lauro Davi. Candidato Lauro Davi, por gentileza. SBT-MS nas eleições 2016. Candidato, 30 segundos para a pergunta. Lauro, Controladoria Geral do Município é uma ideia que avança nas gestões sérias, eficientes e que tem autonomia e controle sobre o gestor. Como você vê essa nova ciência na nossa política? Eu entendo que toda a estrutura que você montar para que o gestor, além de fiscalizado, tenha um acompanhamento do seu trabalho, que ele possa efetivamente ter, né, para quem prestar contas antes de errar, antes de roubar, antes de desviar e antes de fazer, eu entendo que ela contribui para a administração pública. Agora, é fundamental, Marquinhos, enquanto prefeito, a gente ter a coragem de abrir a prefeitura. O povo tem que ir lá para dentro, as instituições têm que participar, têm que levar a sua ideia, a sua opinião, a sua reivindicação. Como é a CACEMES hoje, nós temos os conselhos instituídos de servidores que lá eles traçam uma política e os conselhos automaticamente fiscalizam a ação dos seus gestores. É uma instituição que nós deixamos isenta de qualquer possibilidade de mau atendimento. Obrigado, candidato. Expirou seu tempo. Agora a réplica. Na nossa gestão, nós vamos fazer a implantação da Controladoria Geral do Município, com autonomia administrativa e financeira, com mandato, sem que seja nomeado pelo prefeito, através de uma comissão com a sociedade organizada e participativa. Eu encerro minha participação aqui e peço para você, telespectador e telespectadora, me dê um voto de confiança. Marquinhos Trade, PSD 55. Obrigado, candidato. Agora a tréplica. E se Deus nos permitir, a nossa eleição, nós teremos a Prefeitura do Povo, em harmonia com a Câmara, em harmonia com as entidades, em harmonia com a sociedade, em harmonia com todos aqueles que necessitam de acesso aos bens e serviços públicos, porque por isso nós pagamos os impostos. E o reflexo disso é a felicidade e a qualidade de vida do cidadão. Obrigado, candidatos. Próximo sorteio. Quem fará a pergunta será a candidata Rosana Santos. Por favor, candidata, pode se dirigir ao púlpito. SBT-MS, nas eleições 2016. Candidata, para quem a senhora faz a pergunta? Candidato Davi.
Candidato Davi, Coronel Davi. Por gentileza, candidata, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Davi, o Brasil é o país com a 4ª maior população carcerária do mundo, sendo que 80% dessa população é negra e presa por causa da guerra às drogas. Apesar disso, seu programa defende a militarização da polícia e o armamento da guarda. Então, o senhor vai continuar criminalizando e prendendo mais pretos e pobres? 1 minuto para a resposta. No meu plano de governo eu não faço essa citação, até porque ela é altamente discriminatória. No meu governo nós temos um compromisso de dar proteção efetiva à população que não aguenta mais, que não suporta mais que bandidos aqui nesse país tenham mais direitos que o cidadão. Comigo não. Já fui comandante da Polícia Militar e dentro da nossa ótica de comando nós reduzimos a criminalidade. E ao contrário do que a senhora fala, nós estreitamos o relacionamento com a comunidade, que nos ajudou a fazer os planejamentos, por isso que deu certo. Obrigado, candidato. Agora, sua réplica, 30 segundos. Bem, a população de Campo Grande é periférica, é pobre e é negra. Os grupos mais marginalizados em Campo Grande são os grupos jovens. A ideia de se ter a perseguição e a forma de coibir o ir e vir desses jovens acontece. O armamento de uma guarda municipal ou a militarização dessa polícia provoca uma truculência e o afastamento de qualquer possibilidade de dignidade desses jovens. O pessoal, ele entende que a população negra, pobre, é marginalizada. Obrigado. Tréplica agora, 30 segundos. Eu gostaria de dizer à candidata que a minha origem é muito humilde. Eu vim de uma origem muito humilde e venci na vida por conta de um esforço muito grande da minha família e principalmente dos professores que eu tive ao longo da minha carreira e da minha vida. E dizer que nós temos que aprimorar a segurança pública. Nós temos que buscar exatamente nesses grupos que a senhora se referiu, uma parceria, porque todos devem ser ouvidos dentro da sociedade. Candidato, muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato que fará a pergunta será Haroldo Figueiró. Por gentileza, candidato, pode se dirigir ao púlpito e escolher o seu candidato a quem o senhor vai dirigir a pergunta. A quem o senhor pergunta, candidato? Eu tenho que saber quem que está... Tem bastante gente. Alex do PT, Rosana Santos, Pedro Pedrocian, Arce, Suel Ferrante, Haroldo Figueiró, Eliseu Amarília, bastante gente. Pedro Pedrocian. Pedro Pedrocian. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Pedro Pedrocian, você teve a oportunidade de estar em Brasília como deputado federal, tem um histórico familiar de orgulho para Mato Grosso do Sul, principalmente para mim que sou engenheiro, e eu gostaria de saber como é que você, que conviveu com o progresso e com uma política sadia, enxerga hoje, inclusive num debate desse onde não se responde tanta coisa e a sociedade permanece com incógnita sobre o procedimento. Ok, candidato, agora 1 minuto para a resposta. Eu vejo o processo político atual com enorme saudade do passado. As pessoas falam do passado com muita nostalgia. E não são só as pessoas que são ligadas à minha família, não. É uma geração toda nova. E eu, quando fui deputado, eu imagino ter sido muito melhor do que as pessoas imaginam que eu fosse. Porque eu não só combati a corrupção através das minhas denúncias da Petrobras, que culminaram na investigação Lava Jato, mas eu também tive o privilégio de votar há 14 anos atrás, para o senhor ter ideia, contra a taxa de iluminação pública, que é um assunto totalmente atual. Eu votei, por exemplo, contra o fator previdenciário, que alterou a aposentadoria de todos os nossos trabalhadores. Eu votei contra tudo aquilo que existia de impostos. Eu votei contra a CPMF. Eu votei contra a ADRU. O senhor sabe o que é a ADRU? É a desregulamentação dos recursos da União. É um dinheiro que se tira da União para ficar distribuindo para político roubar. Então, eu fiz a minha parte e respondendo a sua pergunta, eu quero dizer que nós queremos justamente... Obrigado, candidato. Sua réplica.
Bom, nós vamos criar 9 subprefeituras em Campo Grande, nós vamos criar 10 gerências para administrar a cidade, nós vamos trazer a sociedade através de conselhos e cada subprefeitura vai gerenciar parte através de um conselho gestor. Então nós vamos mudar a Campo Grande. E o povo crê nas propostas ou eles vão ser engambelados de novo? 30 segundos para a tréplica, perdão, contando a partir de agora. Depende de quem faça a promessa. Tem gente que faz promessa, como da família Covinho, e todas as promessas foram cumpridas. E esse tipo de promessa traduz todo o sentimento do gestor público e cria no cidadão a autoestima que faz com que ele continue acreditando no país. Então, se o gestor público der o exemplo, o povo vem junto, acredita e continua a construir esse país que é maravilhoso. Obrigado, candidatos. Próximo sorteio. O candidato que fará a pergunta agora será Adalton Garcia. Por gentileza, candidato que se dirige nesse momento ao púlpito e a quem o senhor vai dirigir a pergunta. Você pode me ajudar? Quem falta? Posso. Alex? Rosana Santos, Alex do PT, Haroldo Figueiró, Eliseu Amarília, Arce e Suel Ferrante. Eu vou perguntar para o Haroldo. Haroldo Figueiró. Candidato Haroldo Figueiró. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Quero agradecer a participação, a oportunidade de estar aqui. Já que esse é o último bloco, quero agradecer bastante mesmo a oportunidade. Haroldo, tem candidato aí que está falando que vai acabar as obras que estão inacabadas em Campo Grande. Só que no estado e em Campo Grande tem 14 escolas sem ser acabadas, 14 quadras poliesportivas. Você acredita nesses candidatos? Depende. Eu acredito na oportunidade da Campo Grande de se reerguer. Nós somos altamente sustentáveis. Agora, o que precisa é não roubar. O que nós temos assistido é uma ganância absurda de grupos que vêm atropelando a administração pública, atropelando com dizeres à sociedade e buscando, de qualquer forma, tomar o poder. É hora da engenharia, da administração, vir a Campo Grande com sobriedade para fazer desta uma cidade onde todos possam corroborar com o crescimento. Eu acredito na Campo Grande, sim, porque eu entendo como planejador de cidades que nós podemos fazer. Obrigado. 30 segundos para a réplica. Pois então, como eu te disse, Haroldo, são 14 quadras poliesportivas inacabadas. Isso, obras do Estado. Mas eles gastaram 8.500.000 reais com aditivos, com propaganda. É isso aí. A melhor propaganda... Peraí, mas a resposta é minha. Mas eu não tenho reparei tempo, mais 13 segundos, por gentileza. Eu não tenho tempo, ele quer me tirar meu tempo ainda. Por gentileza, 13 segundos, contando. Bom, Haroldo, é isso aí. É roubando. Os caras estão acabando com o estado de Mato Grosso do Sul e querem fazer isso em Campo Grande. Bom, obrigado. Você deu uma demonstração do que pode acontecer na urna. Se descuidar, tô lá. Então, bom, o que acontece? A cidade, ela tem oportunidade. Nós temos um planejamento para implantar em Campo Grande que essas coisas são pequenas, perto do que se pode fazer, mas a dignidade, a postura, ela tem que ser superior a qualquer atitude. E nos debates eu gostaria de mais clareza, porque as pessoas se esquivam das verdadeiras perguntas. Obrigado, candidatos. Nota 28, Haroldo. Vamos ao próximo sorteio. Quem fará a pergunta agora será o candidato Marcelo Bluma. Por gentileza, candidato. A quem o senhor faz a pergunta? Por gentileza, quais são os disponíveis? Rosana Santos, Alex do PT, Eliseu Amarília, Arce e Suel Ferrante. Eu vou perguntar ao candidato Alex do PT. Alex do PT, por gentileza. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Alex do PT, dando sequência ao nosso papo aqui sobre infraestrutura,
Eu fico à vontade porque sou engenheiro civil e entendo disso. Começo do ano, vai chover adoidado em Campo Grande. Nós não estamos vendo obras de prevenção de drenagem. O senhor na prefeitura, qual medidas irá tomar nesse sentido? Marcelo Bluma, quero agradecer em especial aqui a nossa coligação Campo Grande do Povo, meu vice Mário Fonseca. Quero agradecer àqueles que até esse momento ficaram nos assistindo pela TV e aqui no auditório e dizer que a nossa principal obra é a obra social. E eu defendo um legado do presidente Lula, defendo o legado da presidenta Dilma, defendo o legado do ex-governador Zeca. Nós construímos uma política social, 36 milhões de pessoas saíram da miséria, 18 universidades, 422 escolas técnicas, 7 milhões de jovens na universidade e 10 mil creches de CEINFs. Era preciso dizer isso, Marcelo, para a gente adentrar nessa questão que o senhor aborda de maneira muito correta, que é a questão da infraestrutura. Aqui se montou uma verdadeira estrutura de licitações no prédio do Paço Municipal. Licitações que estão aí, todo mundo vendo o que Candidato, resultou. seu tempo expirou. Por gentileza, réplica. Candidato Alex, é muito importante, e quero dizer para você que nos assiste aqui, que na prefeitura, com a experiência de engenheiro, vou enfrentar e resolver os problemas de infraestrutura da nossa cidade. Quero dizer para você que sou engenheiro, casado, pai de 2 filhos, e defendo a mudança dessa política que está aí, que não resolve os nossos problemas. Pense nisso, não deixe de votar, decida, vamos fazer a mudança no dia 2. Obrigado, candidato. A tréplica, 30 segundos também. A principal obra que nós iremos fazer no nosso governo é colocar pediatra nos postos de saúde. A principal obra que nós vamos fazer no nosso governo é tirar 11 mil crianças da fila de espera do CEINF. A principal obra que nós iremos fazer é a obra social. Nós temos certeza, Marcelo, que com a ajuda do povo, com a união da esquerda, a esquerda valente, nós iremos no dia 2 de outubro dar uma resposta para essas demandas. E eu creio que essa é a principal obra que todos nós campograndenses temos que resolver. Obrigado, candidatos. Próximo sorteio. O candidato que fará a pergunta agora é o candidato Coronel Davi. Por gentileza, candidato Coronel Davi, a quem o senhor faz a pergunta? Vou lhe ajudar. Rosana Santos, Eliseu Amarília, Arce Suel Ferrante. A Rosana. Candidata Rosana Santos. Candidato, o senhor tem 30 segundos, por gentileza. Rosana, nós vivemos numa crise financeira muito grande e se exige do administrador público criar meios de controle para que nós tenhamos um gasto eficiente desse dinheiro público. Como prefeito, o que você pretenderia criar para resolver isso? Primeiro, candidato Davi, a situação que nós propomos enquanto partido é uma auditoria. A primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que tem de dinheiro em Campo Grande e como que é feito os contratos de todas as empresas privadas do município. A segunda coisa, a gente tem sim certeza que dá para conseguir economizar, diminuindo a questão dos concursos, dos cargos comissionados, abrindo a questão de diminuindo o apadrinhamento desses cargos dentro da prefeitura, diminuindo ou acabando com a questão do exagero dessa publicização que existe desse gasto. É a forma que nós pensamos. Mas o principal é uma auditoria, porque nós precisamos saber o que está acontecendo com o dinheiro de Campo Grande, aonde está sendo investido. Ok, vamos à réplica. Dizer a você, eleitor, que até agora nos acompanha nesse debate. Eu fui o único candidato a registrar em cartório a criação da Controladoria Geral do município. E vi aqui o deputado Marquinhos se assenhorando, assumindo essa paternidade. Dizer que no plano de governo dele ele só fala em reestrutura. Para quem estudou 21 anos, faltou ele conhecer a estrutura da cidade ou da administração que ele quer cuidar a partir de 2017. Agora vamos à tréplica. 30 segundos.
Bem, não é, você citou o outro candidato, mas a questão é de toda uma gestão que vem há anos acontecendo em Campo Grande. É o conhecer isso, conhecer Campo Grande e as necessidades. Esse crescimento desenfreado, onde se espalha pessoas e não pensa na infraestrutura. É essa grande questão que nós devemos pensar. O que é administração pública e como pensar essa questão da controladoria. Existem várias leis e planos no município e nunca foram executados. A prova disso é o plano diretor de Campo Grande. Candidata. Obrigado. Vamos ao próximo sorteio. O candidato agora que fará a pergunta será o candidato Alcides Bernal. Por gentileza, candidato. Lado à minha esquerda, por gentileza. SBT-MS nas eleições de 2016. Candidato, a quem o senhor faz a pergunta? O senhor pode me auxiliar? Claro, temos aqui Eliseu Amarília, Suel Ferrante e Arce. Gostaria de perguntar ao candidato Arce. Candidato Arce, por gentileza. Candidato Arce se dirige ao púlpito. Candidato Alcides Bernal, sua pergunta, 30 segundos. Ouvi as suas ponderações, candidato Arce. Vi nelas muita razão. E gostaria de lhe dar a oportunidade para dizer o que o prefeito eleito pelo povo deve fazer quando se depara com ações de uma quadrilha que pretende desrespeitar a democracia. 1 minuto para a resposta, candidato. Quero agradecer a todos. Agradecer a minha mãe, que é vice, que me ajudou a estar aqui, expondo meus pensamentos para o povo, né? Todo mundo fala em política, fala em transparência, fala que quer ajudar o povo. Mas é só pesquisar no site, você vai ver 3 bilhões e meio para a administração de Campo Grande. Da onde que sai? Do bolso do trabalhador, que acham que não faz falta, mas faz. Porque falta educação, falta saúde e falta transporte. Mas quem fica na sua fazenda de 1,5 milhão vai ligar para um trabalhador? Vai nada. Tá entendendo? Muito obrigado. Réplica, 30 segundos. Campo Grande precisa de um gestor que não tenha compromisso com coisa errada, que não tenha compromisso com coisas do passado, que tenha compromisso com nossa gente, que trabalhe por justiça para que nós possamos ter paz e desenvolvimento econômico. É assim que nós estamos trabalhando. Em 1 ano, superamos as dificuldades e mostramos que Campo Grande é, com certeza, a cidade que precisa avançar. Para tanto, eu quero pedir o seu voto de confiança. Obrigado, candidato. Tréplica, 30 segundos também. Bom, acredito que o povo está atento e alerta, né, com as propaganda que vem sendo feita pelos políticos, né? Então eu agradeço a todos de novo. Eu sou Arce, meu número é 29, sou do PSO. Luto por igualdade para qualquer um. Obrigado, candidatos. Vamos agora ao próximo sorteio. O candidato que fará a pergunta neste momento será Pedrocian Filho. Por gentileza, candidato ao púlpito. O debate já se aproximando do final. Existem 2 possibilidades, o Suel Ferrante e o Eliseu Amarília. Eliseu. Candidato Eliseu Amarília, por gentileza. É o SBT-MS nas eleições de 2016. Candidato Pedrocian, por gentileza, sua pergunta. Candidato, numa eventual vitória sua, o que o senhor acha da democratização das escolas com eleição direta dos diretores e a nomeação do secretário de Educação dentro do quadro docente? A classe do setor da educação realmente tem capacidade de, dentro do seu quadro funcional, administrativo e operacional, de viabilizar a vertente que seja mais adequada para esse segmento. Vai encontrar no gestor a liberdade, a competência de acreditar que tenha realmente discernimento suficiente para ver o melhor segmento, o que acontece na atual conjuntura na área da educação. Mas nesse momento eu quero oportunamente agradecer ao meu vice, Márcio Marques Matos, meu filho, agradecer ao nosso assessoramento que houve através do Luiz Carlos Pereira Araújo e também ao Paulo Araújo, que nos compartilhou desse momento democrático.
quero estender a toda a população de Campo Grande a solicitação de uma mudança eventual num partido que realmente se identifica com a família e com seus valores. Votando em 27, Eliseu Amarília, demonstrando competência suficiente para mudar o modo de agir em Campo Grande, com a visão realmente de recuperar o tempo perdido. Obrigado, candidato. A réplica. Eu fiz essa pergunta porque há uns dias atrás eu perdi o debate dos professores por conta do problema jurídico que eu tive na campanha. E eu gostaria de lembrar aos professores de Campo Grande que está no meu plano de governo justamente os 2 pontos que eles demandam hoje. Mas eu gostaria de lembrar que eu, quando trabalhei no governo de Pedro Pedrocian de 90 a 94, já havia sido uma demanda dos professores do Estado. E nós, lá em 94, já havíamos feito isso. Então, eu quero dizer aos professores que eu tenho um enorme respeito por vocês e depois que eu voltei aos bancos das universidades, eu sou outra pessoa. Obrigado, sou muito candidato. grato. Agora a tréplica, 30 segundos. Justamente, esse setor da educação é indubitavelmente um setor realmente que sofre o dia a dia. A extensão do nosso lar, da confiança que nós acreditamos que devemos investir no professorado, naquele que realmente tem a competência e a capacidade de poder dar continuidade no segmento de formação familiar, entendendo que dos 2 aos 5 anos a criança já passa a ter uma personalidade. E acredito realmente no poder de persuasão do professor para Campo Grande. Obrigado, candidatos. O último cartão aqui que sobrou é do candidato, da candidata Rose Modesto, que fará a pergunta para o candidato Suel Ferrante. Por gentileza. Candidato Suel, levando em conta que 70% dos casos de violência que acontecem em Campo Grande é a juventude que está envolvida, qual é a sua política pública como prefeito para poder diminuir esses problemas? Bom, primeiro, a nossa juventude ela não tem nenhuma expectativa de vida. Por isso, sobra a eles o quê? Ser aliciado pelo narcotráfico. Primeira proposta nossa, desmilitarização da PM. Porque essa PM é uma PM que foi criada pela ditadura militar para reprimir e defender o patrimônio, ou seja, da burguesia, o patrimônio do agronegócio. Então, é justamente isso. Primeira coisa, queremos desmilitarização, unificação das polícias, do aparelho repressor do Estado capitalista, para que possamos, de fato, resolver os problemas, ou seja, com a eleição, ou seja, dos diretores para essa polícia unificada pela base, ou seja, quem vai definir com relação a todo quem será o delegado ou não, o comandante ou não, serão os conselhos populares de segurança pública de Campo Grande. Candidata, 30 segundos para a réplica. Eu quero aqui, antes de encerrar a minha fala, agradecer a todos que me recebeu durante esse período e que está me recebendo em Campo Grande com muito carinho e respeito e pedir aqui o apoio e o voto para o 45. Dizer ao candidato que eu sou fruto do que a educação fez na minha vida. Eu acredito na prevenção. E os nossos alunos, a nossa juventude hoje, precisam ter acesso a mais projetos, como eu estou fazendo com Tocando em Frente há 10 anos. Projetos no contraturno, que evita que essa juventude seja ociosa e mais vulnerável à questão das drogas e da criminalidade. Obrigado, candidato a tréplica, 30 segundos. Primeiro, nós queremos dizer que estaremos combatendo veementemente toda a criminalização dos movimentos sociais e, se preciso for, estarei novamente de frente à FamaSul, defendendo os povos da terra, os indígenas quilombolas. Segundo, somente a nossa candidatura, uma candidatura classista, socialista e revolucionária, é que vai romper com essa questão da gestação que nós temos aqui. Só que não gesta saúde, não gesta educação, não gesta nada. Mais uma vez prometem tudo e não cumprem nada. E pedimos que vote Suel Ferrante, a nossa vice Adriele. Obrigado, candidato. Pedimos que os senhores retornem aos seus lugares. Obrigado. Acaba aqui o debate com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande, promovido pelo SBT-MS. Em nome de toda a equipe do SBT-MS, agradecemos a sua audiência e esperamos que o debate ajude na escolha do novo prefeito nas eleições deste ano. Também agradeço a presença de todos os candidatos. Mais uma vez o nosso agradecimento ao Sistema FEComércio, SESC, Top Media News, Grupo Capital de Comunicação, TVE e FM Educativa. Boa noite e continue com a programação nacional do SBT.